E sabido disso, a gente vai, né, para a terceira tipologia. Então a primeira tipologia é: e disse Deus, haja luz, haja Gênesis. E houve luz, e houve Êxodo. Ou seja, os nomes, aquilo que é escrito. E viu Deus que a luz era boa. Então agora entra o livro do Levítico. Levítico, e viu Deus que a luz era boa. Por quê? Esse é o único livro dos 5 que tem a tipologia que Deus vê como sendo bom. E por que Deus vê o Levítico como algo bom? Porque Levítico é o livro da aproximação, é o livro do chamado, é o livro que Deus chama, é o Vaikra. Levítico significa Vaikra, ou seja, é o aproximar, é o chamado de Deus, que vem também da palavra Corban, ou seja, é o sacrifício, é o holocausto, né? O Vaikra é a aproximação. Então, dentro da tipologia, Levítico, ele vai ser o único livro que Deus vai falar que é bom. E por quê? Porque dentro desse livro estão os rituais, as ofertas. Então, aqui o que era pecado, Deus vai santificar. É nesse livro onde Deus não mais vê a imundícia do homem, mas Deus vê o sacrifício de Cristo. Ou seja, é o livro que mais tem derramamento de sangue, é o livro de Levítico. Eu, por exemplo, não serviria para ser sacerdote na época de Levítico, porque eu não posso ver sangue. Eu tinha desmaiado faz hora. Então, no livro de Levítico, quando Deus olha para o animal sendo sacrificado, Deus não vê o animal ali, o sangue do animal. Deus vê o sangue do seu filho, do próprio Cristo. Então, em Levítico é o livro da aproximação, é o livro da redenção, é o livro do aproximar, é o livro das variedades de oferta, é o livro onde Deus vai separar os 3 tipos de os 3 tipos de oferta, né? Que é o holocausto, manjar e sacrifício. E a gente precisa entender uma coisa, porque uma coisa é oferta de holocausto, outra coisa é manjar, outra coisa é sacrifício, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E uma coisa interessante é que a sequência não muda. Em Levítico, vamos lá, abre Levítico capítulo 1, vamos lá, gente. É o livro da convocação, é o livro do chamado, é o livro que Deus convoca. Esse é o livro, esse é um dos melhores livros. Levítico, Vaikra, e chamou. Vaikra, vá é e Cra é chamou. Vaikra e chamou. É o livro da convocação. Essa é a ideia. Vamos ler Levítico 1, verso 1. Levítico 1, verso 1. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Ok. E chamou. Levítico é isso. E chamou. É o Vaikra. Então, é importante vocês marcarem aí na Bíblia de vocês. Sempre que a gente tiver, por exemplo, vendo, o Êxodo, é o livro dos nomes. Então, vocês marcam os nomes. Levítico, e chamou. Então, marca aí, ó. E chamou. Porque quando você abrir a Bíblia, você vai saber, Levítico é o chamado, né? E chamou o Senhor a Moisés, e chamou. Esse é o Levítico, né? Então, e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. Então Deus vai começar a falar, começa o chamado. Esse é o livro do sangue, é o livro que mais fala de oferta, é o livro que mais fala de sangue. Toda a base teológica que vai falar sobre o sangue está nesse livro. Por exemplo, a doutrina do sangue, ela é tripartida, ela é tridimensional. Lembra de Abel, quando Deus falou, Caim, onde está o teu irmão Abel? Ele diz, e eu lá sou guardador da vida do meu irmão? E Deus disse, eu ouvi a voz dele, o sangue dele clama a mim desde a terra. Ok? Então por que o sangue de Abel clama a Deus desde a terra? Porque o terceiro nível do sangue é o sangue que clama, é o sangue que reclama. Ou seja, é o sangue da justificação, o sangue que paga e o sangue que clama. Eu acho que é essa, o sangue que... É isso mesmo, a justificação que paga e o que clama. Então é aqui no livro de Levítico que a gente vai ver toda a teologia do sangue, ela será revelada aqui. Então, por exemplo,
Levítico capítulo 1. Eu quero que vocês olhem aí, se na Bíblia de vocês tem. No topo, qual é o título que tem aí no capítulo 1? Os holocaustos. Os holocaustos. Meu também. Os holocaustos, ok. Então o que é o holocausto? É uma oferta de gratidão a Deus, ou seja, o holocausto é a oferta de louvor e agradecimento. Holocausto, capítulo 1. Observe que isso aqui é importante, gente. O capítulo 1 de Levítico é o capítulo da oferta de holocausto. É a oferta de gratidão a Deus, de louvor e agradecimento. Agora vire a página e vai no capítulo 2. Oferta dos manjares. Oferta de Manjares. manjares. Mas E cereais. cereais. Mais alguma diferente, gente? É manjar, porque é o seguinte. O que é manjar? Manjar são cereais. O que são cereais? Cereais são os manjares. Ou seja, é a oferta da terra, do fruto da terra. Então observa, olha a sequência. Holocausto, capítulo 1. Manjar, capítulo 2. Ou cereal, é a mesma ideia. Capítulo 3, qual é a oferta? Os sacrifícios pacíficos. Sacrifício pacífico. A ideia é essa. Capítulo 1, vamos lá, vamos memorizar? Capítulo 1, holocausto. Capítulo 2, manjar. Mas Capítulo 3, sacrifício. Pacífico. Isso, então memoriza, gente. A ordem das ofertas é essa, ela não pode mudar. A ordem das ofertas não mudam. É sempre holocausto, manjar e sacrifício. Por que que não muda? Porque só pode existir manjar onde primeiro teve um... holocausto e o sacrifício. Não, holocausto só. Holocausto. É. Então assim, só pode ser entregue o manjar se primeiro foi entregue o Holocausto. holocausto. Só pode ser entregue o sacrifício depois que foi entregue o... Manjar. Essa é a ideia. Então uma oferta valida a outra. Uma oferta valida a outra. Pegou? Sim. Essa é a ideia. Então vocês vão observar pelo menos 9 vezes, 9, 10 vezes o sacrifício. Olha que louco. A oferta de manjar, ela é a ceia do pão e vinho, derivados do fruto da terra. Porque o que é o manjar? O manjar é a oferta do suco da uva, da videira, e a fina flor da farinha. É o pão feito com água e com azeite. É o pão da ceia, o pão original. A ceia não pode ser aplicado com pão com fermento. Fermento na Bíblia fala de pecado e de contenda, desde o Antigo até o Novo Testamento. Sempre foi assim. Então nenhuma ceia pode ser aplicada com pão fermentado. Toda ceia o pão tem que ser aplicado com o pão sem fermento. Ok? Mas, o pastor, mas tem pessoas que compram pão, pode? Então, não é pecado comer pão, né? Só não é a ceia. Não, mas é na ceia mesmo. Então, é errado. É errado. A gente passamos anos e anos aí comendo pão e bebendo suco. E não ceando, conforme diz a Bíblia. Aí, pastor, vai ser igreja que bebe o vinho, não da uva, mas o vinho que contém álcool, né? Tá errado também. Errado também, né? Errado? Esses cachaceiros de plantão. Ai, No mesmo copo. Não, não pode. Tem. Coronavírus não pode mais. Então, você sabe por causa de quê, gente? A ideia do vinho, ela é simples de entender. Ela é simples de entender. Quer ver? Abra a Bíblia comigo. 1 de Pedro 2, verso 9. Vós sois raça eleita, sacerdotes real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então vamos lá. Marca aí. Vós sois o quê? geração Geração eleita. Mais o quê? Geração eleita. sacerdócio real. Marca aí. Sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, quem é
essa geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês são geração eleita? Sim. Sim. Efésios 1:4 a Bíblia diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos de Deus. Nós somos sacerdotes de Deus, sacerdócios reais de Deus? Sim. Sim. Né? Somos sacerdotes de Deus na terra. Deus nos chamou como sacerdotes. Ok. Então está claro para nós que nós somos sacerdotes. Hoje nós somos sacerdotes. Nação santa, geração eleita. Agora abra comigo em Apocalipse, capítulo 1, verso de número 6. E da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos, Ok. Soberano dos reis da terra, Ok. aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ó, lembrando que Levítico é o livro do sangue. Ok? E pelo seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Verso 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus. Ok, tá bom até aí. Tá bom até aí, pastor. E nos constituiu O seu reino. reino e Sacerdote. sacerdotes. Ou seja, reis e E sacerdotes. sacerdotes por Deus. Exatamente, para servir a Deus. Então, sim, Deus nos fez reis e sacerdotes para servir a Ele. Não só nessa terra, mas na era vindoura. Nós seremos... A única coisa que vai prevalecer aqui, por exemplo, lá não vai existir cargo de pastor, de presbítero, de evangelista. Só vai ter reis e sacerdotes lá. No reino de Deus só vai ter reis e sacerdotes. Ok? Então hoje nós somos uma geração santa, um povo escolhido, ok? Sacerdócio real, ok? No reino milenar, seremos reis e sacerdotes. Continuaremos sendo sacerdotes. Agora vamos voltar em Levítico, capítulo 10. Pode ler para mim o verso 9. Disse o Senhor a Arão: não beberás vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrerás. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações. Vocês sabem o que é estatuto perpétuo? Tudo que é perpétuo é para sempre. O que significa perpétuo? Para sempre. Ou seja, Deus está dizendo para Arão: não bebereis vinho e nem bebida forte, nem tu e nem teus filhos. Ou seja, quem era Arão? Sacerdote, irmão de Moisés. E os filhos de Arão também eram sacerdotes. É um estatuto perpétuo. Todo aquele que é sacerdote de Deus não deve beber vinho, nem bebida forte, nem bebida fermentada. Então, se eu sou o sacerdócio real e eu quero ser rei e sacerdote no reino de Cristo, eu não posso beber vinho e nem bebida fermentada. Então aqui cai mais uma vez por terra a teologia da cachaça. Nossa, Né? Porque o pastor, povo dá desculpa pra tudo, né? Pode falar. o senhor pelo jeito é um pastor de poucos amigos, né? Sou. Seu fã. Aham. Ah, é bem isso. É, bem pouco mesmo. Verdade. Mas é isso aí. Então, existiu o sacrifício, né? Sacrifício de paz, sacrifício pelos pecados, pelos erros dos sacerdotes, Levítico 4, sacrifício pelo erro do povo, então o povo errava, então existe um sacrifício para o perdão do erro do povo, sacrifício pelos erros de um príncipe, ou seja, de um líder, em Levítico 4, sacrifício pelos erros de qualquer pessoa que pecasse, tinha ali um tipo de sacrifício para perdão, sacrifício pelos pecados ocultos, ou seja, uma pessoa pecou em oculto e ela não queria que ninguém soubesse, que viesse à tona, então ela preparava uma oferta, levava no templo, entregava para o sacerdote para poder oferecer essa oferta. E para cada tipo de oferta, e para cada ocasião, existia um tipo de oferta específica, tá? Sacrifício pelos sacrilégios, ou seja, as coisas sagradas, sacrifício pelos pecados de ignorância, ou seja, a pessoa pecou na ignorância, sacrifício pelos pecados voluntários. Então, para tudo isso existia sacrifício. Então, assim, a ideia é o seguinte: hoje a gente não oferece mais oferta de sacrifício.
A oferta hoje são ofertas de holocausto e a oferta de manjar. E eu vou falar sobre a oferta de manjar um pouquinho agora, um pouquinho de holocausto e sacrifício para a gente concluir a aula. Amém. Então, assim, pessoal, é o seguinte, hoje não existe mais oferta de sacrifício. Por quê? Porque Cristo foi a oferta de sacrifício. Então, tipo assim, tanto pelos erros do sacerdote, erro do povo, erro de príncipe, erro de qualquer pessoa, pecado oculto, sacrilégio, pecado de ignorância, pecado voluntário, para todos os tipos de pecado, Cristo foi o sacrifício perfeito, ok? Então hoje a gente não oferece ofertas de sacrifício, hoje a gente oferece ofertas de holocausto. Agora olha que louco, olha que louco. Levítico, ele está trazendo para nós uma visão profética. Holocausto, manjar e sacrifício. Uma oferta valida a outra. Cristo, ele foi essas 3 ofertas aqui de Levítico. Ele foi as 3. Vamos lá em Gênesis 4, rapidinho. Vou mostrar algo para vocês. Antes da gente ler aqui, aí se você tiver caderno aí, papel, caneta, anote o que eu vou falar. Em resumo, o que é uma oferta de holocausto? Anote isso que vai ser importante. Mas depois vai ter aula também gravada, vocês podem rever. Mas se quiser anotar, é importante. Oferta de holocausto são ofertas animais, ok? Ou seja, pode ser um bezerro, pode ser uma ovelha, um cordeiro. Oferta de holocausto são ofertas animais. E toda oferta, ela é tripartida. Toda oferta. Ela tem oblação, ela tem libação e ela tem cheiro. Deu para pegar? Anote isso. Oblação, libação e cheiro. Oblação, libação e cheiro. Toda oferta. Tanto holocausto, quanto manjar, quanto sacrifício. É oblação, libação e cheiro. Agora anota assim, na frente de oblação, você coloca parte sólida, é a parte sólida da oferta. E a terceira parte da oferta, por exemplo, se é holocausto, é a gordura. Gordura, é o cheiro. Então, por exemplo, no holocausto, a oblação é a carne do animal. Na oblação, na oferta de holocausto é a carne. A libação é o sangue e o cheiro é a gordura. Isso é oferta de holocausto. O mesmo vale para a oferta de sacrifício. Manjar. Manjar também tem oblação, libação e cheiro. O que é a oblação da oferta de manjar? A fina flor da farinha, farinha de trigo. A libação é o puro suco da uva. E o cheiro é o azeite da oliveira. Oi? A libação do manjar é o quê? A libação do manjar é o suco da uva, o puro suco da uva. E o cheiro? O cheiro está no azeite da oliveira. O azeite é o mesmo que faz o pão. Então o azeite vai no pão ázimone para fazer. Está no azeite da oliveira. O cheiro está no azeite. Então você observa, por exemplo, uma pessoa que está fazendo um churrasco. O que faz subir o cheiro do churrasco é a gordura. Sim ou não? Se não tem gordura, não dá cheiro. Essa é a ideia. Então na oferta tem que ter a gordura para poder subir como cheiro suave. Pegou? Essa é a ideia. E na oferta de manjar, eu vou falar mais sobre isso depois, tá? Nós vamos falar muito sobre esse assunto. Só que na oferta de manjar é que era jogado também no altar o suco, jogado o pão. E o cheiro está exatamente no pão que é feito. Então está no azeite, né? Está no azeite que é feito o pão, no azeite da oliveira. No sacrifício funciona a mesma coisa. A oferta animal, ela tem carne, ela tem sangue, ela tem gordura, que é o sacrifício. Só que a gente precisa fazer uma distinção, porque sacrifício não é o mesmo que holocausto, ok? Sacrifício não é o mesmo que holocausto. Vamos deixar isso bem claro. Então nós vamos fazer algumas separações, vamos diferenciar, vamos separar o que é holocausto e o que é sacrifício. Então se vocês puderem anotar, anote a diferença. O holocausto, a oferta, ela tem que ser totalmente queimada a Deus no altar de holocausto, dentro do pátio do tabernáculo. Então no altar de holocausto queimava-se toda a oferta. Até se o animal defecasse, até as fezes deveriam ser queimadas e entregues a Deus como holocausto. Tudo. Esse holocausto é um sacrifício.
o holocausto. O holocausto ele é oferecido no altar de holocausto dentro do templo, ou dentro do tabernáculo, né? A ideia é essa. Antes era o tabernáculo, depois o templo, ok? Então a oferta de holocausto, a primeira diferença é que ela era 100% queimada e entregue para Deus. Já o sacrifício não podia ser totalmente queimado a Deus. Parte do sacrifício o sacerdote era obrigado a comer. Era o mantimento, era o alimento do sacerdote. Então o sacerdote tinha que comer uma parte da oferta. Então, por exemplo, tem gente que é contra pastor receber salário da igreja. Só que Deus sempre fez essa separação. Então é digno, é lícito, não é pecado o pastor da igreja receber um salário da igreja. Na verdade, é uma das formas da bênção destravar sobre nós, é quando o nosso líder é assalariado pela igreja. É um princípio, e às vezes a gente não entende isso. Tá? Nós vamos falar isso depois, mais esses detalhes, quando a gente for falar sobre dízimos e primícias. Então, essa é a primeira diferença. Holocausto, vamos lá. O holocausto, como que ele é oferecido? Aonde que o holocausto é oferecido? No altar do tabernáculo. No altar de holocausto, dentro do tabernáculo. O altar de holocausto, dentro do tabernáculo. E ele tem que ser 100% queimado a Deus, entregue, ok? O sacrifício, parte o sacerdote tem que comer. Segunda diferença, todo holocausto tem que ter os pés lavados. Todo holocausto tem que ter os pés lavados. O animal tem que ter os pés lavados. Tem que lavar os pés do animal para oferecer. O sacrifício não pode ter os pés lavados. Essa é a segunda diferença. Então, na verdade, já é a terceira diferença. Né? A primeira, que é totalmente queimada a Deus. E o sacrifício não. A segunda diferença é que o holocausto tem que ser entregue dentro do altar, tem que ser entregue no altar de holocausto dentro do tabernáculo, dentro do templo. Já dentro do tabernáculo, né? Já o sacrifício não pode ser entregue dentro. Ele tem que ser entregue fora. Tem que ser no arraial, num altar, numa pedra esculpida direto pela mão de Deus, num altar natural, numa rocha natural. Não pode ser construída por mãos humanas. Então tem que ser no arraial, do lado de fora. Essa já é a terceira diferença. Primeiro, holocausto todo entregue para Deus. Sacrifício o sacerdote come. Segunda diferença, holocausto dentro do tabernáculo. Sacrifício fora. Terceira diferença, holocausto animal pé lavado. Sacrifício não pode ter os pés lavados. Algumas observações, algumas diferenças básicas, tá? Algumas diferenças básicas. Aí o que acontece? Por que que o sacrifício tem que ter os pés lavados, não pode ser entregue dentro e parte dele tem que ser consumido pelo sacerdote? Aí tem uma revelação muito forte. Cristo foi o holocausto. Quando é que Cristo foi o holocausto? Quando é que Cristo foi o holocausto? Lá em Apocalipse 13:8, vamos ver lá rapidinho? Eu acho que é Apocalipse 13:8, vamos ver lá. Olha só, eu vou ler para vocês. E adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Livro da vida de quem? Do cordeiro. Quando é que esse cordeiro foi morto? A fundação do mundo. Quem é esse cordeiro? Cristo. Quando é que Cristo foi morto? Desde a fundação do mundo. Exatamente. Então a ideia de Cristo morrer na cruz há 2000 anos atrás só foi a manifestação do que já havia acontecido desde a fundação do mundo. Pegou? Então na fundação do mundo, Cristo foi o holocausto. Ele foi a oferta de santificação. Por isso ele disse, eu me santifico a mim mesmo. É por isso que quando, nós vamos falar um pouco disso na semana que vem, quando Deus criou o mundo, criou tudo, em 6 dias, no 7º descansou e santificou. Eu não sei se nós já falamos aqui sobre o santificar. Santificar é uma oferta equivalente. Então Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Aqui ele foi o holocausto. Agora que ele foi o holocausto na fundação do mundo, ele precisa ser a próxima oferta. Qual é a próxima oferta? Sacrifício. Não. Manjar. Manjar. Então o manjar não pode ser entregue se o holocausto não fosse sido entregue. Entendeu? Então primeiro é o holocausto, depois o manjar, aí depois o sacrifício, porque uma oferta valida a outra.
Então entrega primeiro o holocausto, aí depois o manjar e depois vem o sacrifício. Então o que é uma oferta de holocausto? É uma oferta animal, ok? É uma oferta que tem carne inocente e sangue inocente. Carne inocente sacrificada e sangue inocente derramado. Então o holocausto e sacrifício é carne e sangue derramado. Então o holocausto foi entregue. O cordeiro foi morto. Como que esse cordeiro foi morto? Ele foi morto no coração do pai. Então o pai matou o filho no coração. Só que toda oferta precisa morrer duas vezes. Ela primeiro precisa morrer no coração, depois morrer em realidade. Entende? Então, por exemplo, se eu for ofertar e a oferta não morrer primeiro no meu coração, eu não consigo manifestar ela em realidade no altar. Então, entendendo que o holocausto é uma oferta animal, a gente vai para o manjar. O que é o manjar? O que é a oferta de manjar? Oferta de manjar é a oferta dos frutos da terra. Oferta de manjar é oferta de pão e vinho. É o puro suco da uva com pão ázimo. Ok? Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 6. João 6,32. E replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Ok, agora pula para o versículo 49. O vosso pai comeram o maná no deserto e morreram. Pode continuar. Certo? Prossegue. E esse pão que desce do céu para que todos o que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que Deus do céu. E se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O pão que ele vai dar para a vida do mundo é a carne. Leu o verso 53. E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que se não comer da carne do Filho do Homem, não beber do meu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Se não comer da carne e não beber do sangue, não tem vida em vós. Verso 54. Olha aí, ó, olha o manjar, gente. Isso aqui é manjar. E quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Maravilha. Então você observa que o povo está dizendo assim: Senhor, os nossos pais comeram o maná. Jesus vai falar: ó, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí ele vai falando, aí lá na frente vai afirmar: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida, mas aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida em vós mesmo. Aí ele vai afirmar: todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. Ou seja, ele foi o holocausto na fundação do mundo. Quando ele veio na terra, e ele vai dizer: você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue, ele está dizendo: você precisa oferecer oferta de manjar. Deu para pegar? Amém. Amém? Essa é a ideia. Primeiro ele foi o holocausto, agora ele é o manjar. Só que, observa, só que o sacrifício só pode ser entregue depois do manjar, sim ou não? Sim. Essa é a ideia. Então, assim, primeiro é o manjar, depois o sacrifício. Então, se na fundação do mundo Cristo foi o holocausto, e quando ele veio à terra ele foi o manjar, quando é que ele foi o sacrifício? Na cruz. Pegou? Olha a sequência. Ele foi o holocausto na fundação do mundo, ele veio na terra, instituiu a ceia. Ele disse: você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue, manjar. Aí depois que ele ceiou, você observa que quando ele é pego para ser levado para a cruz, ele está na ceia. Ele termina de cear, ele vai para o monte, eles vão lá e pegam ele no dia da ceia. Era Páscoa, dia de ceia, dia de manjar. Pegaram ele para ser sacrifício. Pegou a ideia? Pegou a ideia? Amém. Então assim, agora observa, preste atenção. O holocausto tem que ter os pés lavados, sim ou não? Sim. O sacrifício pode ter os pés lavados? Não. Não. Aí você entende
quando Jesus lavou os pés dos discípulos e não deixou que ninguém lavasse o seu. É ele dizendo, vocês podem até ser holocausto, mas só eu posso ser o sacrifício. Glória a Deus. Entendeu? Aí você entende por que não crucificaram Jesus na praça de Jerusalém. Ele teve que ser crucificado fora da cidade, porque o sacrifício não pode ser entregue dentro, tem que ser entregue fora. Pegou? Amém. Essa é a ideia. Então ele foi o sacrifício. Só que agora tem uma revelação muito forte. E o que é? Quando Cristo morreu, ó, Cristo morre. Para onde foi Cristo agora? Onde Cristo está agora? No céu. Está no céu, à direita do Pai, sim ou não? Sim. Ou seja, ele entregou, ó, Cristo foi o sacrifício. Só que quando Cristo ressuscitou, o Pai não entregou para nós. O que o Pai fez com o Filho? Levou de volta. Ou seja, o sacrifício está com o Pai. E aonde é que o sacrifício é manifestado? Quando é que o sacrifício pode ser entregue? Quando tem manjar. Sim ou não? Sim. Agora preste atenção. Como é que nós manifestamos hoje a oferta de manjar? Na ceia. Quando eu ceio, eu estou oferecendo manjar. Mas o sacrifício só pode ser entregue onde tem manjar. Eu vou falar de novo. Só pode haver manjar onde primeiro houve holocausto. E só pode haver sacrifício onde primeiro houve manjar. E quem não ceia? Aqui mora um problemão. Por quê? Porque se eu não ceio, na hora que o Pai resolver entregar o sacrifício, se eu não ceio, ele não pode me dar o sacrifício, porque não tem manjar. Manjar só pode ser entregue onde tem sacrifício, onde tem manjar. O sacrifício só pode ser entregue onde tem manjar. Se eu não sei, eu não tenho manjar. Se eu não tenho manjar, o sacrifício não pode ser entregue para mim. Pegou o raciocínio? Amém. Então o que acontece? Alguém que é crente e não ceia, ela corre um grande risco do sacrifício vir, do sacrifício ser entregue e ela não ir. Ô pastor, mas então por que às vezes tem pessoas que vai no culto de ceia e ela tá em comunhão com Deus, mas ela não ceia porque se aborreceu ou... Sim. Porque assim, eu aprendi assim, né? Por exemplo, alguém... A ideia é o seguinte, como que era na igreja que eu frequentava? No dia de ceia. Ó, você que esse mês não pecou, você foi fiel esse mês todo, vem aqui cear. Você que não conseguiu se manter fiel esse mês, você que pecou, você que errou, se conserta esse mês, aí mês que vem você vem cear. Só que onde mora o problema? Levantava um monte de hipócrita e lá na frente cear. Então assim, o que nós precisamos entender é o seguinte, quem não tem pecado, quem não erra, quem não peca, não há necessidade de cear. A ceia é só para quem tem pecado. Então, se eu não tenho pecado, por que eu preciso de ceia? Se a ceia é Cristo. E se a ceia é a única forma de eu me distanciar do pecado. Se eu não tenho pecado, para que eu vou cear? Então, aqui mora o problema. A mente das pessoas estão assim. Ó, eu me aborreci, eu discuti com a minha esposa, eu discuti com meu marido, eu briguei com meu filho, eu briguei com meu patrão, eu me irritei hoje. Aí é ceia, aí não ceia. Por quê? Porque durante aquele dia ela se irritou, ela se entristeceu, ela discutiu. Então assim, ela acha, isso porque a nossa mente foi moldada assim, que porque ela se aborreceu naquele dia, ela não pode cear. Só que, na verdade, o efeito é oposto. Então, tipo assim, se eu não conseguir vencer o meu próprio ego, o meu próprio orgulho, as minhas próprias decisões, eu preciso cear para que Cristo me ajude. E o que a igreja fez no decorrer das eras, dos anos? Fazia assim, ó, você precisa vencer o pecado. Quando você vencer o pecado, você vem cear. Aí sabe o que a gente fazia? O que é a ceia? A ceia é Cristo. A ceia é o Cordeiro de Deus. Então a gente tira a ceia das pessoas e diga para ela, agora vença o pecado. Mas como vencer o pecado sem a ceia? Se a ceia é Cristo e Cristo é o Cordeiro. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí a gente tira o Cordeiro que tira o pecado do mundo da pessoa e manda ela vencer o pecado sem o Cordeiro que tira o pecado. Entende? Não vai vencer nunca. A tendência de quem não ceia é se distanciar da presença de Deus cada dia mais. Ela vai se enfraquecendo. Ela se enfraquece, ela vai se enfraquecendo. Por quê? Porque a ceia fortalece. Porque a ceia é a aproximação.
É o que faz me aproximar. É a comunhão. Olha o que nós lemos em João 6. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida em vós mesmo. E quem não come da carne e bebe do sangue não tem vida. Então a única forma de eu ter vida é quando eu como da carne e bebo do sangue. Consegue entender? Outra coisa, pastor, e qualquer, além do sacerdote, outra pessoa pode servir a ceia? Qualquer um pode servir a ceia, desde que seja batizado. Servir a ceia, batizar outras pessoas, qualquer um pode. Por exemplo, você sai para visitar a sua família lá no interior do Pernambuco, um exemplo. Aí lá não tem igreja, mas toda a sua família que está lá, os amigos dela, você pregou, você evangelizou, todos eles confessaram Cristo como Salvador e disseram: Liliane, quero me batizar. Aí você fala: mas eu não sou a pastora da igreja, mas eu não sou a apóstola da igreja, eu não sou a bispa da igreja. O que é que eu faço? Se não tem, se o seu pastor não está lá, se existem pessoas que precisam se batizar, você vai batizar essas pessoas, você vai aplicar a ceia para elas. Porque o que é ceia? Ceia é comunhão. Então, desde o momento que eu reúno 2 pessoas, 3 pessoas e eu faço uma comunhão, eu posso participar, eu posso partilhar a ceia. O correto de cear é todo dia, não é todo mês, é todo dia. Todo dia a gente deveria cear, reunir a nossa família e cear com a nossa família. É o correto. A gente ceia uma vez por mês, então a gente fica um mês ali lutando para poder vencer. Mas agora imagina se você praticasse a ceia todos os dias, como que não teríamos uma geração de crente muito mais forte na presença de Deus? Verdade. Né? E eu vou mostrar para vocês na próxima semana, que a gente estiver falando do sábado, eu vou mostrar para vocês que o povo da igreja primitiva ceava todo domingo. Ou seja, eles se reuniam e partilhavam o pão. Era comunhão. A ceia é a comunhão. Igual, por exemplo, teve um período aqui em casa que eu fazia a ceia todo dia. Então, a gente fazia o pão, a gente comprava o suco da uva e a gente ceava todo fim de noite, toda noite, antes de dormir. A gente sentava à mesa e a gente ceava. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai começar, a partir da próxima semana, eu vou trazer para vocês uma revelação profética sobre o sábado. E nós vamos começar a praticar, fazer um ato profético toda semana. E vocês vão ver como que vai se influir algo espiritual na nossa vida, algo familiar, algo financeiro muito grande, extraordinário. Depois da próxima aula de semana que vem, nós vamos aprender como fazer isso. E nós vamos entrar junto nesse propósito para um destravar espiritual, financeiro, familiar na nossa vida. Tá? Gente, e é isso. Eu acho que para a aula de hoje, é isso aí. Entende? O livro de Levítico é o livro do chamado, né? É quando Deus chama. É quando Deus chama a pessoa, né, das trevas para a luz. E viu Deus que a luz era boa. Então, Levítico é o chamado de Deus em nós é o fogo aceso. E isso é muito bom. Ou seja, desde quando esse fogo se acende, isso é muito bom. Porque Levítico é o livro do sacrifício, é o livro do fogo aceso, né? Os estatutos e ordenanças para manter a santidade são estabelecidos em Levítico. A luz começa a brilhar no meio do povo, trazendo uma direção muito boa. Ou seja, viu Deus que a luz era boa. Então agora essa luz começa a brilhar no meio do povo, trazendo direção. Ou seja, quem não sabia como oferecer um sacrifício para perdão de pecado, agora sabe. Quem não sabia como oferecer sacrifício por purificação, agora sabe. Entende? Então, tudo que era de ruim agora começa a ficar bom. E viu Deus que a luz era boa. Porque esse é o livro das coisas boas. Então, aqui os sacerdotes são levantados, né? Ou seja, nós como sacerdotes de Deus, somos o braço de Deus na terra. Deus estende o seu braço. E quem é o braço de Deus? Nós. Nós somos a extensão do braço de Deus. Nós somos a extensão da voz de Deus. Somos a extensão de Deus aqui nessa terra. Comportamento dos sacerdotes na presença de Deus e as ordenanças mais importantes são instituídas, as festas solenes. Outra coisa que eu vou falar com vocês vai ser sobre as sete festas bíblicas também, que está em Levítico. Nós vamos falar sobre as 7 festas bíblicas, tá? Sobre as 7 festas. Só que na próxima semana nós vamos falar sobre o sábado, tá bom? Amém. E é isso aí, gente.